primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Gol, o Fábio, a Poli, por ter aceito o nosso convite aí, de ter topado esse TrajetaCast. É uma honra ter vocês aqui. Obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre transporte aéreo, os desafios. É isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos, na verdade. É uma honra também para a GoLog, ser convidado por vocês e participar desse momento aí para falar um pouquinho de tudo que a gente já construiu em conjunto ao longo dessas décadas em que a gente já tem negócios e uma parceria bem sinérgica. Muito obrigada. Valeu, Poli. Valeu, Fábio. Acho que, para começar, né, a gente explorar um pouquinho o comercial, né? Acho que como parceria a gente tem vários desafios comerciais no nosso país, né? Mas eu acho que a gente podia explorar um pouquinho sobre como é importante essa nossa parceria, né? Como que a gente estrategicamente se coloca no mercado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês enxergam a gente, né? Nesse movimento, como vocês veem essa parceria. Queria ouvir um pouquinho, é isso. Vamos lá. É muito importante para a gente ter uma parceria sólida com clientes que são tão renomados como vocês, né? Vocês estão num momento, num brand aí, mas vocês já estão nessa história há um bom tempo. Tem clientes sólidos e o Brasil não tem uma malha aérea que chegue em todas as localidades aonde vocês, com o rodoviário, conseguem chegar. Então, essa união gera uma alavancagem e a gente fazer negócio sinérgico, atender o cliente da maneira mais rápida, da maneira mais ágil, juntando as duas fortalezas. Nós com a malha aérea, que é o nosso core, e vocês com a malha rodoviária super abrangente que vocês já possuem. Então, isso promove com que a gente ofereça um SLA, ofereça um serviço de qualidade para o cliente, juntando as duas fortalezas, cada um dentro do seu core. Legal. Fábio, eu acho que comercialmente, né, a gente é muito forte no ramo pharma, né? Eu acho que 40% do nosso faturamento da empresa aí, ele vem desse segmento, né? E para a gente é muito importante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente está lidando com as vidas, né? Sim. E são produtos de extrema importância lá na ponta. E esse desafio de fazer essa transferência aérea, ela é muito importante. Óbvio, conecta a Trajeta com a Gol e a gente consegue ter soluções confiáveis para os nossos clientes. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Fábio. Como é que né? Fechamento de março aí veio bombando, né? Carga, medicamento, uma volumetria muito grande, mas durante os meses a gente tem essa alta volumetria de medicamento. Como é que para você, né, que está à frente da operação, tá lidando com esse tipo de carga? A nossa unidade ela tem bastante movimento com fármaco e é sempre um frio na barriga, né? Porque é uma responsabilidade enorme, né? E o avião, né, a operação aérea, a gente consegue entregar a velocidade que o medicamento precisa, né? Então, nem com o seu melhor motorista, melhor caminhão, você vai chegar em algum lugar que o avião faz em algumas horas, né? Então, tem todo o processo, né, de pré-embarque, de inspeção, de preservar a nossa segurança de voo, né? A gente brinca que lá em cima não tem acostamento, né? Então, tem que entrar tudo certinho para garantir, né, o prazo do perecível, a manutenção, que chegue certinho lá no cliente, no destino final, para vocês poderem entregar ao cliente de vocês. Legal. Aí falando, né, Poli, um pouquinho sobre estratégia comercial, eu acho que toda carga aérea, ela é urgente, né? Então, todo mundo tem uma necessidade muito grande, né? Como é que você vê estrategicamente essa nossa relação comercial ou essa parte comercial mesmo do transporte aéreo? A gente consegue encurtar as distâncias, né? E eu acho que essa sinergia e esse valor percebido que vocês conseguem oferecer para o cliente de vocês, usando o que é uma fortaleza nossa, que é chegar rápido nos destinos, de uma maneira ágil e segura, somado à fortaleza de vocês, é o que gera realmente valor para tudo na cadeia. Nós operamos em 2 formatos hoje, né? Nós temos uma malha BL, que é o avião onde o passageiro normalmente voa, onde você embarca a sua bagagem, é nesse porão que normalmente nós enviamos as cargas. E isso a gente trabalha com uma frota de 130 aviões fazendo o atendimento de mais de 60 terminais de cargas em todas as 27 federações. Nós temos posicionamento nacional.
E nós também temos um modelo onde nós atuamos em 15 destinos com uma operação cargueira, cirúrgica com um parceiro nosso, mas onde nós temos a oportunidade também de oferecer uma solução cargueira, e aí você acaba usando uma sinergia de uma carga que não tenha um perfil de voo passageiro, mas tenha um perfil cargueiro, num trecho de retorno onde eu uso o avanço para o contrato dedicado com esse cliente. Isso gera uma fortaleza muito grande, onde a gente é uma solução de agilidade, você pode otimizar a tua frota, gerar uma eficiência, não disparar um carro, mas usar a nossa frota cargueira, além de todos os 60 terminais de cargas que nós atuamos com a Operação BELI. Então, é um valor muito importante e a gente encurta distâncias, né? Esse é o principal papel da cadeia aérea. E a gente tem essa sinergia. A sinergia onde eu otimizo e gero eficiência numa malha que oferece uma solução para o passageiro e também uma malha que eu tenho criada efetivamente para uma necessidade de carga. Então, hoje a GoLog é líder de mercado e ela oferece soluções muito completas. E para a gente é muito bacana poder contar com parceiros como vocês, que são cliente que é account nosso. A gente desenvolve parcerias personalizadas, desenhos exclusivos para poder oferecer uma solução mais bacana, atrativa e comercialmente viável para os seus clientes. Não, legal, Poli. Aí você já emendou, né? A minha próxima pergunta aqui, eu ia falar sobre o voo doméstico, né? Sobre os voos cargueiros. Eu brinco que eu nasci ali muito próximo do aeroporto de Congonhas, né? Então eu brinco que o QAV tá no meu sangue, eu acho que desde pequeno. E uns 2 finais de semana atrás eu tava lá em Congonhas e a gente ficou com meus filhos brincando, olhando as aeronaves e apostando qual companhia ia subir no céu. Porque na casa dos meus pais dá pra ver, né? E a Gol, em Congonhas, não tem pra ninguém, né? Congonhas é a nossa casa. Era um avião atrás do outro e depois disso eu não dei dica nenhuma, eles perceberam que a Gol realmente é muito forte. Mas eu ia emendar exatamente essa pergunta, Poli. A gente ainda, falando de Brasil, a gente ainda tem uma dependência muito grande de uma malha doméstica, né? Que são os voos de passageiro, para quem não sabe o que é o voo doméstico, né? Onde a gente precisa, obviamente, colocar a carga na barriga do avião e aí a gente vai disputar espaço com muitas cargas que têm prioridade, com a bagagem dos nossos passageiros, né? Mas eu vejo que a Gol vem se movimentando bastante com operações cargueiras. E eu queria saber, nos próximos passos aí da Gol, como é que tá isso? Como é que tá esse movimento? Porque eu acho que a gente, falando de transporte mesmo, a gente ganha bastante quando o avião é um avião cargueiro, né? Ele acaba trazendo uma solução muito mais confiável, não que o avião doméstico não seja, mas assim, eu acho que pela capacidade de espaço dentro da aeronave para que a gente possa realmente colocar as cargas, né, facilita bastante esse transporte. Eu vejo que a Gol, como eu falei, ela está ampliando isso e eu queria ouvir de vocês se a gente já tem alguma perspectiva boa para os próximos meses ou anos pelo que vem pela frente aí. A gente tem uma notícia, de certa forma, fresca, porque ela é relativamente recente, é desde setembro do ano passado, que dessa frota de 9 aviões, nós temos a primeira aeronave orgânica com identidade visual da GoLog. Essa aeronave nos coloca num mercado onde a gente não tinha uma atuação muito direta, que é o mercado de charter. Então, hoje a gente pode construir um desenho onde, se o cliente seu tem uma operação que gere a capacidade toda para um único avião, e hoje o nosso avião tem um payload aí de umas 22 toneladas e acaba competindo de certa forma com a carreta. Se tem apetite para o mercado aéreo, que é uma precificação um pouco diferente, a gente já consegue oferecer soluções direcionadas apartado do contrato dedicado que nós já temos. Então, isso é uma novidade recente e que a gente está começando a explorar agora com mais maestria e é um pouco também do que a gente tem anunciado aí de novidade na própria Intermodal onde nós estamos. Mas a gente está super atento aos movimentos. O posicionamento cargueiro da GoLog, embora nós já estamos liderando o mercado, ele é demasiadamente recente, ele tem coisa de quase 4 anos. Então a gente está atento, tem conversas já para a expansão da malha, mas nada ainda que eu possa dar um spoiler para vocês, mas garanto a vocês que a gente está muito atento e estamos avaliando possibilidades de crescimentos. Hoje já é a companhia com mais matrícula brasileira cargueira. Então, estamos bem atentos e um posicionamento
bem robusto aí no que é a estratégia cargueira. Já atendemos 15 destinos. Nunca teve na história, se a gente for olhar uma década e meia para trás, uma companhia que atendesse tantos destinos cargueiros como hoje a GoLog atende. Então, a gente está bem posicionado. Com certeza, as principais capitais hoje a gente conecta com cargueiro. A exemplo do Manaus, né? Sim. Vocês fazem Manaus aí, quantos dias você demora na carreta para Manaus? Mais a balsa, 3 dias para Belém, mais 7 dias de Se balsa, tiver vai para no mais nível. 15 dias de entrega aí. Olha, vamos falar 15 dias otimista. úteis aí, no fácil, um prazer. Voo muito bom é de 12 a 15. É isso aí. Então, a gente demora 4 horas e meia de voo. Então, com certeza, a gente consegue oferecer um SLA aí de 24, dependendo do desenho logístico, 48 horas. E isso acontece em todas as outras 13 capitais somadas a Guarulhos, mais Manaus, que chegam às 15, onde a gente tem um posicionamento cargueiro. Então, é algo muito sinérgico. Então, a gente chega em todas as UFs brasileiras, ou chega com cargueiro e passageiro, ou chega com passageiro. Você tocou no assunto de cargueiro e tocou no assunto de Manaus, eu acho que é óbvio, o aéreo em curto prazo é trazer esse benefício para cidades que estão com uma longa distância, né? Encurtar esse caminho mesmo. Eu brinco, né? Eu adoro vender Manaus porque você tem o fluvial, a carga rodoviária ela sofre um custo alto ali para passar pela balsa. São poucas empresas, na verdade são 2 que fazem só, né, Poli? E o aéreo para Manaus é muito fácil de ser vendido, porque quando a carga tem valor, eu acho que facilita bastante. E a gente, óbvio, a gente tem crescido muito nesse mercado, mas eu acho que outras UFs são carentes. Por isso que eu toquei no assunto, por isso que eu fiz questão de perguntar. Acho que a gente vai ter que fazer um novo podcast aqui, porque a Poli não quis soltar, né? Ela não quis falar o que tá para vir. Em breve. Mas, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Eu acho que quando a gente fala de aéreo, a gente fala de encurtar prazo, vem a necessidade mesmo de tecnologia, né? Eu acho que informação, tecnologia, acho que isso está muito junto, eles caminham, né? Porque a carga aérea é muito sensível. Eu brinco com os meus clientes que seja notícia boa, seja notícia ruim, eu vou dar. O Carmona vai ligar e vai falar para ele o que está acontecendo, porque ele pagou um aéreo, né? Eu acho que a gente não tem como deixar esse cliente que usa esse serviço de uma maneira sem informação, né? De alguma maneira sem essa informação, né? Então acho que é importante. Eu queria saber, Fábio, ou a Poli, como é que a gente está com o avanço dessa tecnologia de informação? Porque é sofrido, né? A galera que não sabe, o corte de pista acontece, a gente tem um delayzinho de informação, a gente fica muito carente, às vezes, de algum input sistêmico. Então, queria saber se a gente está avançando, como é que a gente está nessa questão de informação e de tecnologia para nos apoiar, para que a gente possa ter uma pronta resposta mais rápida para os nossos clientes. Eu acho que era isso. Eu acho que a informação ela é tão perecível quanto o medicamento, né? É isso. Então ela precisa chegar, e a gente comenta muito isso nos nossos times de atendimento, a velocidade, principalmente quando deu problema. Porque quando deu certo, né? Agora deu problema, a gente precisa agir rápido, né? Você precisa amanhecer já com a informação, com as alternativas para ver o que você vai conseguir. Hoje a gente já tem uma integração com o sistema de vocês, tanto para início de emissão e rastreio automático. Então a gente entra com um time mais em ocorrências mesmo, quando tem alguma coisa que saiu do padrão. E tem diversas ações sendo feitas, né? A Poli pode até complementar aí mais um detalhe, para a melhoria dessas informações de pistas, né? Tem muita coisa acontecendo dentro do terminal, tem uma metodologia que está sendo implementada lá em todas as áreas da Gol, e na nossa operação está refletindo com muita qualidade. Então é um processo de melhoria contínua. Boa. Além de toda essa gestão de piso e de teca que a gente está se especializando, né? Nós estamos sob uma gestão aí relativamente nova, agora na Intermodal está completando 1 ano, e é uma pessoa que sentava numa cadeira, né? A Patrícia, ela sentava numa cadeira de inovação no antigo empregador dela, então ela vem bastante com esse viés, inclusive amanhã ela vai estar como painelista aqui no Summit na Intermodal, levando uma pauta, inclusive, de tecnologia. Então, a gente está atento a tudo que é possível. A gente está tentando trazer IA para a nossa realidade, mas ainda na logística a gente não vê aplicações muito funcionais.
Mas algumas coisas básicas, bem feitas, a gente tem aprimorado. Claro que gestão de teca, equipe robusta para fazer isso, consultoria especializada para nos apoiar. E também integração, porque a gente não fala de 5, 10 transações dia, a gente fala de muitas, né? Acima de centenas, milhares. E sem integração a gente não consegue te dar visibilidade real de onde tem um problema. O Fábio aqui é até modesto, mas a gente tem um jeito interno, né, de comentar que ele tem uma particularidade de atender os clientes dele. Então, ele é uma unidade franqueada que tem uma equipe de suporte exemplar e é modelo para a rede, coisa que a gente quer, inclusive, desdobrar para outras unidades, e aí ele consegue te dar velocidade. Então, tem o aparato de headcount ali, de pessoa, mas também antenado aos tempos e movimentos. Então, também a integração com todas as etapas do processo que tocam a carga, que às vezes é um aeroporto, né? Eu dependo de um terceiro ali que está carregando o meu avião. Então, quanto mais rápido eu recebo a informação ou processo um corte e melhoro os meus tempos e movimentos, vai ter essa percepção para vocês da informação. Aí, como ele comentou, seja boa ou não tão boa, mas quanto antes ela chegar, mais qualificado vai ser a sua reação. Eu vejo a forma de atender o cliente, e aí eu não posso negar que o Fábio, nessa parte, dentro das outras assim que a gente tem como parceria, ele sempre sai na frente, pelo exemplo que ele é de atendimento mesmo. A minha equipe, quando ela faz esse tracking junto à equipe dele, a gente sente uma informação muito rápida. É óbvio que isso faz a diferença. A gente tem um CS dentro da empresa, e esse CS é muito grande, mas a gente tem a nossa própria equipe de tracking também, porque falar de aéreo é diferente, né, gente? Entender as etapas do aéreo, elas não são para qualquer um, né? Eu costumo falar, né? É difícil, não é fácil, precisa ter essa agilidade no dia a dia, né, Fábio, que nem a gente falou, mas a tecnologia vem para nos ajudar, né? A gente mesmo já na Trajeto, a gente colocou bastante processo com automatizados, né? A IA vem para nos ajudar, né? Acho que antigamente a gente perdia muito tempo gerando relatório. Sim. Hoje a gente bota um robozinho para gerar o relatório para a gente, e aí sim o analista pode ir ali e começar a trabalhar com os dados, né? Fazer a função que ele deve fazer, né? Que é analisar os dados e não ficar gerando dado, né? Porque você tem vários sistemas conectados, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de informação. Mas é isso, Poli. Eu acho que a gente vem avançando também internamente. Por isso que eu perguntei para vocês quais seriam os próximos, né? E como vocês estavam com esses desafios, porque eu acho que é bem importante, né? Você falou algo, deixa eu complementar, porque eu acho que é legal para o público entender um pouco da dinâmica. Você falou dos desafios da aviação. E aí, quando a gente vai para um dia de operação, não sabia qual era o próximo passo, mas acho que vale a pena o disclaimer, porque um dia de operação onde eu tenho muito sol ou muita chuva, Perfeito. A minha capacidade, ela muda ali e ela é muito tática, eu tenho que reagir muito rápido. Então, é muito complexo a aviação, porque eu tenho uma oferta publicada, mas eu não sei se eu vou poder me beneficiar de 100% dessa oferta. Então, como a gente reage, e aí a velocidade da informação ajuda a gente a reagir da maneira mais qualificada. Você comentou, né, da commodity que suporta bastante aí das suas negociações. A gente tem um produto saúde que está muito sinérgico com a estratégia de vocês e é para proteger essas demandas que não tem margem para erro. Então, quanto mais rápido a gente reage, o quanto mais rápido a gente promove uma solução para vocês, e também é um orientador interno para as nossas decisões, porque a gente brinca internamente na aviação, o avião não estica, né? Quando a gente vai falar de uma capacidade cargueira, olhando a minha frota hoje, a minha frota Belly, um voo é 10 vezes menos do que um cargueiro é 10 vezes mais do que um Belly. Falando uma conta rápida aí para ficar simples a matemática, de 2 para 20 toneladas, arredondando. Então, são operações muito diferentes. E o cargueiro, eu não tenho uma competição com o passageiro. Eu não sei, não vai ter bagagem, a previsibilidade ela é mais acertada. Já o negócio Belly, o negócio do passageiro, que é o avião onde a gente faz a operação mista, é uma dinâmica absurda. E aí eu tô saindo aqui de Congonhas, num sol de 40 graus,
eu vou pousar lá em Fortaleza e tá caindo o mundo lá. Aí eu tenho que pensar também na mecânica de quanto mais combustível, todas Sim. essas variações para manter a operação segura, que muda. Só que no início do dia, e aí São Paulo, né? A gente tá em São Paulo aqui, é um hub importante para a operação da Gol. Fazem as 4 estações do ano num dia só, né, gente? A gente amanhece com sol de 40 graus e termina com enchente. Então tem que ser bastante muito dinâmico, perspicaz e rápido na tomada de decisão, além de toda a tecnologia que aparta e suporta as nossas decisões do dia a dia. Boa, Poli. E aproveitando esse conhecimento, né? Porque tem bastante gente que acaba não tendo ideia, né? Mas eu não estava combinado isso, a pergunta. Vou mandar. Poli, quantos voos de Guarulhos saem para galera que não tem noção nenhuma, só da Gol, óbvio, mas só para eles terem a ideia de 200 a 230 dia. Nós estamos falando 200 voos dia num aeroporto só, né? Porque a gente não está falando de Guarulhos, né? A gente está falando só... E se esse voo não sai, pensa que ele não chega e não retroalimenta todo o meu ecossistema. Como é dinâmico, né? E é o que você colocou, né? A gente sai com sol ou sai com chuva, chega com sol, sai com chuva, temos problemas no voo, que às vezes o aeroporto não pode receber o determinado voo naquela hora, né? Então ele não pode pousar naquele horário, ele precisa voar um pouquinho mais, então é bem dinâmico, né? É bem difícil. Poli, eu acho que a nossa próxima pergunta, ela tá muito voltada para a questão realmente de saber qual é a menina dos olhos da Gol, né? Eu sei que a Gol é muito forte, a Gol tem várias frentes, né? Óbvio, a gente aqui é um transportador que tem uma parceria fantástica junto com vocês, onde a gente tem uma carteira de cliente muito grande e a gente oferece os nossos serviços, óbvio, contando com os serviços da Gol, mas assim, falando um pouquinho de Gol, né? A Gol é uma empresa que tem o serviço de carga também para os seus clientes, tem o serviço de carga com as suas franquias, que o Fábio é um franqueado, né? E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês estão, né? Eu sei quantas localidades vocês fazem, mas eu queria que a galera ouvisse um pouquinho mais sobre isso, sobre a história da Gol aí. Fica à vontade para contar um pouquinho. Legal. O momento é seu. A Gol tem 25 anos, então somos demasiadamente novos. Quando a gente olha para o negócio de GoLog, a GoLog nasceu quase em conjunto com a Gol. Então a GoLog tem 24 anos. E sempre houve uma sinergia das marcas, né? Sempre a gente caminhou junto com o nascimento da empresa, sempre o olhar para cargas existiu. A gente tem os desafios, né, da infraestrutura brasileira para crescer, a gente depende muitas vezes de concessões aeroportuárias, mas, de fato, a nossa capilaridade e a nossa sinergia hoje de malha, onde nós temos um posicionamento, onde eu abranjo as duas possibilidades de atendimento, é o que tem alavancado os nossos resultados e nos permitido crescer de maneira consistente. Então, o nosso posicionamento no BEL, que é o que a gente trabalhou aí por 18 anos, consistente, muito sólido, com capilaridade nacional, atendimento em mais de 60 terminais, como eu comentei. Hoje nós temos um modelo franqueado, nós temos hoje 120 unidades, dessas 120, 113 são franqueadas. Então, a nossa fortaleza, eu acho que foi a escolha do nosso modelo de negócio e saber adaptar. E a chegada também da frota cargueira, somado ao contrato que nós temos dedicado com um parceiro de e-commerce, também nos permitiu estar neste posicionamento. E a Gol, assim, falando em menina dos olhos e pensando em estratégia macro da companhia, a gente está com um posicionamento muito forte no Inter, né? Recentemente nós anunciamos uma oferta Inter e é uma mudança, assim, na nossa cultura, porque falando um pouquinho de frota, hoje nós operamos com a mesma frota, 737-800, tanto cargueiro quanto passageiro. Para quem não sabe, o avião passageiro, que é cargueiro, ele é utilizado aí por 1 década e meia, 2 décadas como passageiro, e depois ele é convertido a cargueiro. É o mesmo avião, ele recebe um reforço no assoalho, uma adaptação para ele ser utilizado em cargas, mas a gente trabalhava com uma frota única. E agora, este ano, nós anunciamos que nós vamos operar com uma aeronave A330, aonde são de duplos corredores, aonde eu duplico a minha capacidade de passageiro e eu também tenho praticamente um cargueiro embutido nessa operação. Então eu vou ter aí uma capacidade aí entre 16 a 20 toneladas de carga nos trechos onde nós vamos operar no Inter, a partir do Rio de Janeiro. Então nós vamos operar Lisboa, nós vamos operar
Paris, nós vamos operar Nova York e Orlando. Orlando já é um destino que nós atendemos a partir de Brasília, mas nós vamos atender a partir do Galeão. Então, é um novo momento onde a Gol se lança com robustez, com estratégia, com canais para atender públicos diferentes. A gente vai passar a ter classe executiva, que é algo diferente do que a gente oferecia para os nossos clientes. Então, é um momento muito ímpar e vai fazer com que a gente tenha uma alavancagem de carga também nessas regiões. Então, menina dos olhos hoje, falando da estratégia macro da companhia, é o nosso posicionamento Inter. E aí, com o posicionamento GoLog voltado para cargas, é essa sinergia estratégica onde a gente está gerando valor e mais negócios, onde a gente pode gerar fortaleza em posicionamento cargueiro e como também eu continuo com o meu posicionamento, que é o que nos trouxe até aqui, que é o negócio BELI. Então, acho que a gente está bem completo, eu diria. Eu diria que vocês estão diferenciados. Gente, eu não combinei de novo isso aqui, hein? Ó, era para encerrar diferente. A gente está chegando ao fim. Não era para ser um podcast gigante, óbvio. Aqui era um bate-papo. Onde a gente queria colocar um pouquinho mais sobre a nossa parceria, sobre o posicionamento da Gol, sobre as estratégias do negócio aéreo no nosso país. Mas eu quero fazer um convite para você, Poli, para você, Fábio. Quero que a minha equipe comercial receba vocês na nossa sede para que a gente continue. Acho que é importante, tanto a minha equipe operacional quanto a minha equipe comercial, ouvir mais, né? Eu acho que isso faz com que a gente melhore o nosso relacionamento, mas eu acho que as pessoas que não estão próximo do dia a dia da aviação, elas não entendem o tão complexo é o dia a dia nosso, né? E aí, vou fazer esse convite, quero deixar esse convite aqui no ar, para que vocês façam essa, a gente pode chamar aí, sei lá, uma convenção aérea com a participação de vocês. Então, eu queria deixar esse convite no ar. Obrigado, Poli. Eu que agradeço. Eu vou endossar o seu pitch aí e vou te fazer uma oferta. Boa. Você faz um Trajeta Day, a gente vai e eu faço um GoLog Day. Elenca os seus 5 melhores vendedores e eu levo no aeroporto para conhecer a operação, para ver como que funciona os bastidores aí da aviação com a gente. Mais algum pedido, Poli? Mais negócios, porque pra nós, não tem como. Pra nós, carga pra nós, né? Fabião, obrigado, Fábio. Obrigado mesmo, viu? Valeu, gente. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.